Uhum. E vocês estão gostando do direito penal? Nossa, Eu estou. Demais, demais. A gente tem Eu as também estou adorando. polêmicas, mas, né, é bom a gente saber. É um exercício que eu não fiz, sabe? Ah, não, mas você faz aos É. pouquinhos, né? Uhum. E os filmes e as séries e os vídeos, vocês estão conseguindo ver, gente? nossa. Não, Oi. não. Eu já assisti alguns, e os vídeos também. Eu comecei a assistir aquele, Sonho de Liberdade, né? Sonho de Liberdade. Parece que o moço foi preso, foi condenado sem culpa, aquela coisa. Mas eu estava tão cansada que eu dormi e não vi o final. Quando eu acordei, mas eu vou continuar. E os vídeos também eu já vi alguns. Vi aqui também na cadeia, das moças da culinária lá, né, cozinhando, com sonho de sair e tornar e continuar com o trabalho delas que elas fazem lá dentro, coisa assim, né? A Eu vida lá dentro, estou assistindo, né? aos poucos. Estou assistindo aos poucos. É isso aí. Depois vocês vão assistindo, vai juntando tudo. Tem gente que me xinga e fala assim, Ana Paula, você manda assistir umas coisas que às vezes a gente fica do lado do criminoso. A gente fica com dó. Mas não é, né, gente? A gente mostra os dois lados da moeda, né? A gente conhece muito o lado da vítima, né? Que é o lado que a gente vê mais o sofrimento da vítima. A gente sempre tem, né? Não desabonando o sofrimento da vítima, né? E não falando contra o crime, né? Que as pessoas cometem, que realmente cometeram crimes, né? Mas a gente também mostra como que é o dia a dia deles lá dentro, né? Que a ideia é que eles saiam pessoas modificadas, né? Que tragam para a sociedade menos risco. É o que a gente espera, né? Aquele senhorzinho também de 81 anos, né, que está falando que quando sair ainda vai casar ainda com a companheira dele, Pois que é. não vai mais voltar para o mundo do crime. Mas também o tempo que passou lá, com essa idade, você ainda querer mexer com o crime ainda, pelo amor de Deus, né? Melhor casar e sossegar. Tem mais de casar e sossegar. E acabar de viver os anos de vida dele em paz. Pois é. Já fez tudo que tinha que fazer. Pois é. Já pagou, né, Maria? Diga, Maria. Maria está com a mãozinha levantada. Seu microfone está desligado. Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas acima de 81 anos presa. Mas eu pensei... não imagina que não. A gente não imagina de verdade. Né? E muita gente já está lá há anos, há muitos anos. Pois é. Então, assim, tem gente que se tornou uma pessoa idosa lá dentro. Lá dentro. A gente tem várias histórias, de situações que a gente nem imagina, né? A gente vê tanto o lado dos meninos quanto o lado das meninas, que é completamente diferente, né? Até a rotina é diferente. Mas a gente também vê aquelas pessoas que falam que não vai sair do crime. Tem essas pessoas também, né? Que viram e falam, não, se eu sair, eu vou continuar fazendo o que eu faço, e é isso aí. Né? E a Tamires está avisando, ó, que a internet dela hoje está ruim, tá, gente? Mas ela tá aí, viu? Ela tá dando um oi aí para vocês. Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai fazer nossa última aula online desse módulo, né? E a gente vai dar uma introduzida, né, no processo penal. Né? A gente falou muito do Código Penal, a gente falou de alguns crimes especificamente, a gente falou das instituições carcerárias, que é importante a gente ter noção disso. Né? Para falar de direito penal, a gente precisa de muito mais tempo do que esse mês que a gente tem, igual as outras áreas que a gente falou já. A gente já falou sobre direito do consumidor, direitos humanos. Então, a gente aqui dá uma pincelada com vocês, porque se a gente for discutir, a gente vai ter muito mais aulas, a gente vai ter muito mais assunto. Né, falando de crime por crime, falando das leis, enfim. Por falar em lei, gente, um parênteses, agora em 2023 foi promulgada, foi essa semana que foi divulgada, né? Agora as mulheres têm direito de optar ou não por ter um acompanhante maior de idade com elas nas consultas médicas, tá? Né? Aquela coisa de, você vai entrar, você não pode entrar com acompanhante porque você já é maior de idade, né?
as mulheres conseguiram esse direito de poder entrar acompanhada, né? Isso por causa de vários crimes que têm acontecido enquanto as mulheres estão realizando algumas consultas, né? A gente vê aí várias coisas absurdas, inacreditáveis, né? Que o médico era para ser completamente de confiança. Então, uma atualizaçãozinha aí para vocês, né? Uma fofoca jurídica, né? A partir de agora, as mulheres têm essa opção de entrar acompanhada de alguém maior de idade, tá bom? Só para fazer um adendo que isso aí é novidade, então é bom trazer para a gente. Então, vamos falar de processo penal. Quando a gente fala no Código Penal, gente, né, papel escrito, a gente está falando daquele livro que traz, né, todos os crimes que são tipificados, que traz toda a teoria do direito penal, né, que vocês receberam o Código Penal. Quando a gente fala de Código do Processo Penal, a gente está falando daquela parte do Código que fala como são os procedimentos, como é o processo penal em si, né? O início do processo, como ele tem que ser conduzido, como o juiz deve agir, como a autoridade policial deve agir. Então, quando a gente fala em processo penal, ali vai estar escrito como devem ser os procedimentos penais, tá? Tanto na esfera, né, policial, quanto na esfera jurídica, em qualquer uma das esferas. Então, por que eu estou trazendo para vocês hoje um pouquinho sobre o processo penal? Porque eu vou falar de como que inicia-se uma ação penal em si, né? Teve uma aula presencial que a gente já falou um pouco disso também. Então, a gente vai falar de como que começa, né? Como é que começa essa história, né? Como é que a pessoa é julgada no Código Penal. Porque no processo civil, o que acontece? Uma pessoa entra contra outra pessoa. São duas pessoas litigando, né? Código do Consumidor. Uma pessoa entra contra o fornecedor, né? Processo do trabalho. É o empregado que entra contra a empresa, ou a empresa contra o empregado, né? Quando a gente fala de direito de família, as pessoas vão se divorciar, então são duas partes que entram para poder realizar esse divórcio. Então, no processo civil, é uma pessoa contra uma pessoa, uma empresa contra uma pessoa, né? O empregador contra o empregado e vice-versa. Já quando a gente fala em Código Penal, né? Quem mantém a autoridade, a autonomia de estar, entre aspas, contra aquela pessoa que cometeu o crime é o Ministério Público. A gente tem na nossa cabeça que é a vítima contra o criminoso, mas não é. É o Ministério Público contra aquele acusado, né, de ter efetuado aquele crime. Então, a vítima ali, ela é ouvida como vítima e não como autora do processo, né? Então, é diferente do processo civil. Vai ser o Ministério Público, no caso o promotor, que vai estar representando o Estado contra aquela pessoa que está sendo acusada. Por quê? Porque o Ministério Público, naquele momento, ele está defendendo, né, o nosso Código Penal. Uma pessoa que foi vítima, ela não tem embasamento inicialmente para acusar alguém, né? Ela não tem, pela lei, não é garantido a ela esse ato, né? Ela pode sim ser acompanhada por um advogado. Esse advogado não vai ser o advogado que vai acusar o réu, vai ser o advogado que a gente chama de assistente de acusação. O advogado vai trabalhar junto com o Ministério Público naquela acusação. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar em assistente de acusação, é um advogado que está ali representando a vítima, acompanhando a vítima, vendo como é que está aquele processo para passar para a vítima tudo direitinho, né? Ao lado do Ministério Público, tá? Então, essa é uma diferença muito boa da gente saber, muito importante, que na ação penal, quem está como parte ativa naquele processo é o Ministério Público acusando, né, aquele réu, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem várias fases no processo penal. Não tem tempo para a gente ver todas as fases, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o inquérito policial, tá? Que é bem o inicinho de tudo, né? A gente chama de fase inquisitiva. Por que a gente chama de fase inquisitiva? Vocês lembram
a gente vai ver muito em filme medieval, né? A Inquisição da igreja. Vocês lembram daquilo? Que a igreja que praticamente julgava todo mundo e condenava, né? E condenava as mulheres à fogueira quando ela é considerada bruxa. Nesse período inquisitório, a pessoa não tem como se defender. Tá? Ah, mas é errado. Não. Nessa fase do processo, né, nesse início do processo penal, ainda não há ação penal. Esse período inquisitivo é o período em que a polícia está colhendo provas para ver se realmente houve aquele crime. Então a polícia está investigando. Né? Numa investigação, a pessoa que está sendo acusada, ela pode ter o acompanhamento, sim, de um advogado, que pode apresentar provas também favoráveis a ele, mostrando que ele não cometeu esse crime, mas esse momento, que é no inquérito policial, é a atuação da polícia. Né? A gente fala que é a polícia judiciária. Quem que é a nossa polícia judiciária? A polícia civil. Né? É a polícia civil que investiga, tá? Então, nesse momento do inquérito policial, o delegado vai fazer todas as diligências, vai investigar, vai procurar provas, vai colher provas, e assim que ele tiver todas essas provas que ele conseguiu ou não, ele vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar, ele vai falar assim, olha, realmente houve um crime aqui, a gente tem prova suficiente, então, a partir de agora, nós vamos começar uma ação penal contra esse réu, contra esse acusado. Aí sim, começa uma ação penal, onde aquele réu vai ter toda a liberdade para se defender, todos os direitos de defesa, tá bom? Então, esse período, quando a gente fala assim, nossa, inquérito policial, ainda não tem uma ação criminal contra ninguém. É um período de investigação, né? É um período de colher provas para o Ministério Público olhar e ver se vai ter ou não uma ação penal contra aquela pessoa, ok? Se começar uma ação penal, vai ter a fase instrutória. O que é uma fase instrutória? Aí nós vamos instruir o processo. O que é isso? Levar tudo que a gente tem para o processo, tanto de acusação quanto de defesa. Provas, testemunhas, né? Isso tudo é a fase de instruir o processo. Então, a gente tem aquela fase de, olha, juiz, nós temos essa prova aqui, juiz, nós temos essa prova, e tudo que é apresentado no processo, por exemplo, se o Ministério Público apresenta uma prova, o juiz abre vista, o que é isso? Deixa com que a parte que está sendo acusada veja aquilo, para que ele tenha direito de se defender sobre aquilo. E vice-versa. Se o acusado apresenta uma prova, o juiz abre vista para o Ministério Público para ele também ver aquela prova. Então, o período instrutório, a gente está, né, alimentando esse processo até chegar na sentença. Né? Então, a gente já falou sobre o período inquisitivo, que é o inquérito policial, para procurar provas sobre aquele crime. Se o Ministério Público entender que tem prova suficiente, nós vamos para uma ação penal, que é nosso período instrutório, é onde tem a briga, defesa e acusação, apresentando tudo que tem. Saiu a sentença, em última instância já recorreu, já apresentou tudo que tinha. Se a pessoa for condenada, começa a fase executória, a execução da pena. É onde o condenado vai cumprir sua pena. Então, aí tem um processo também que acompanha ele cumprindo direitinho. Vai acompanhar se ele está fazendo algum tipo de serviço, né, para poder ter remissão lá na quantidade de dias. Vai acompanhar o bom comportamento dele dentro da instituição carcerária. Então, no início, na fase de inquérito policial, a pessoa é suspeita. A gente não pode chamar ela de criminoso. Ela é suspeita, a polícia está investigando. Até esse momento, ela é investigada. Passou para o período de instrução, está na ação penal, está na briga. Ele ainda não foi condenado. Então, ele é acusado, ele é denunciado, mas ele ainda não foi condenado. Então, a gente não pode, até sair a sentença, falar que aquela pessoa cometeu aquele crime. Né?
Até aquele momento, enquanto está sendo aquela briga, ele não foi condenado, ele é inocente, tá? Se ele for condenado, aí sim a gente chama ele de condenado, ou apenado, né? Ou educando, né? Que ele vai para uma instituição, dependendo da penalidade, para ele ser educado, né? Ou apenado. Então, são essas 3 fases do processo penal que a gente vai encaixando, né? Uma vai puxando a outra. Não tem como existir uma sem existir a outra. Então, não tem como a gente começar uma ação penal sem ter um inquérito policial, sem ter uma investigação. A gente pode ter provas e levar para a polícia. Olha, a gente tem isso tudo aqui para provar que aconteceu aquele crime. A polícia vai abrir um inquérito policial, vai investigar para enviar para o Ministério Público. Ah, a gente também pode ir lá direto no Ministério Público. Ministério Público, olha aqui, aconteceu isso, isso e isso, a gente tem essas provas. O Ministério Público vai requerer essa investigação. Ok? Ok, Ana Paula, Sim. eu gostaria de saber, essa segunda fase introdutória está dizendo assim, não denunciando, cabe reze. O que seria esse reze Ah, aí? sim, desculpa. Porque nesse macetinho aqui, a gente põe o reze. O reze é o nosso recurso no Código Penal, tá? A gente tem vários tipos de recurso, né? De recurso. E no Código Penal, o reze é o recurso em sentido estrito, tá? Esse reze, tá, gente? É porque possui uma abreviação. Então, o que acontece? Quando o Ministério Público apresenta a denúncia para o juiz, fala assim, juiz, esse inquérito aqui tem tudo provando que houve um crime. O juiz vai ler aquela denúncia e aí ele vai no caso, se for homicídio, a gente fala que vai pronunciar ou não pronunciar, tá? Quando é caso de homicídio. Se pronunciar, essa pessoa vai ser julgada no tribunal do júri. Em outros crimes, a gente fala se ele vai ser denunciado ou não. Se o juiz aceitou essa denúncia ou não. Se o juiz não aceitar, o Ministério Público pode apresentar esse recurso. Falando, não, tem que aceitar. Fala com o tribunal. Olha aqui, tribunal. Tem tudo aqui, o juiz não aceitou. E o contrário também. Se o juiz denunciar, aquela pessoa que está sendo acusada pode ir ao tribunal apresentando reze e recorrendo. Falando assim, olha aqui, não tem prova de que houve crime. Eu não posso ser denunciado, tá bom? Então, reze é o recurso que a gente pode usar nessa fase, tá? Ok. Ana Paula, outra coisa também. Não sei se sai um pouco aí do que você está falando, mas que briga é essa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Vamos supor, o delegado prende, né? Aí chega lá, o juiz solta, né? Aí o acusado vai lá e comete um crime bárbaro, né? Não teria condição de entrar em acordo esses 3 aí para poder chegar a um denominador comum, não? O que acontece? Primeiro, a briga da Polícia Civil e Militar é mais briga de ego, tá? Porque cada uma tem uma função totalmente distinta. A Polícia Militar é a polícia coercitiva. Ela é a polícia que vai para a rua. Ela é a polícia que vai estar atuando em cima do crime. Ele vai prender, sabe? O policial militar que prende em flagrante, ele leva para a Polícia Civil. Ponto final. Ele não faz mais nada além disso. O policial militar é aquele que vai estar na frente do confronto. A função dele é essa. Tá? A partir do momento que o polícia militar realiza a prisão, ela entrega, né, esse preso para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A investigação do crime é responsabilidade da Polícia Civil. Nunca, gente, vai ter um policial militar batendo na sua porta, falando que está com um mandado para revistar sua casa. Se isso acontecer, é mentira. A gente vê isso acontecendo muito em comunidades, quando tem alguns policiais militares, infelizmente, né, tem os maus policiais, querendo arma, querendo droga, querendo dinheiro, sabe? A polícia militar não cumpre mandado, tá? É muito específico. Investigação é a Polícia Civil. A Polícia Civil que vai fazer a investigação e que vai requerer ao juiz aquele mandado, né? E qual que é a raiva da Polícia Militar? Porque nessa trajetória, a Polícia Militar prendeu.
A Polícia Civil investigou, fez o inquérito policial e entregou para o juiz. Se não tem prova suficiente, o juiz tem que soltar. A culpa não é da polícia, a culpa não é da Polícia Civil, a culpa não é do juiz. Está escrito lá, não tem prova suficiente, tem que soltar. Então, a polícia militar, que é quem está lá embaixo, brigando todo dia, fica pé da vida porque fala, poxa, a gente prende todo dia, mas depois ele é solto. Mas ele não é solto porque foi facilitado de alguma forma. Ele foi solto porque, dentro dos trâmites do processo civil, faltou alguma coisa para segurar ele preso. Então, cada um aí tem uma função específica. E aí tem um jogo de ego, né, da polícia militar com a polícia civil, porque a polícia civil é aquela polícia que eles acham que não vai para frente. Mas, gente, vocês acham que é fácil cumprir um mandado de prisão por um chefe de tráfico? Não é. Então, assim, tá todo mundo colocando a cara a tapa do mesmo jeito, só que em momentos diferentes. Envolve muito din-din também, no caso, né? Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Como em qualquer outra profissão, tem os bons e os maus profissionais. É muito dinheiro envolvido, né? É muita coisa que acontece que, assim, às vezes a gente vê e finge que não vê, né? Tem muito policial que desiste da carreira, muitos já viraram para mim, desistiram da carreira porque sofreram pressão. Olha, aqui o esquema é assim, ou você tá dentro, ou a gente dá um jeito de você ser mandado lá para os confins do Brasil. Sabe? Então, assim, tem briga de ego, tem, infelizmente, corrupção, mas essa situação do juiz soltar ou não é processual. E pior ainda, né, Ana Paula, além de o policial desistir da função dele, tem uns que não desistem, mas acaba se suicidando também, né? Quando os malandros não matam ele, não é isso? A gente está vendo muitas situações assim. Agora a gente está vendo na televisão, porque antes não passava, não. Agora a gente está vendo situação, né? Muita questão. Porque eles falam assim, assédio moral. Né? Que é o nome do crime mesmo, é assédio moral. Mas é lógico que eles não vão falar que, olha, apertou ela para entrar na rachadinha. Eles não vão falar isso. Não vão. Eles falam assédio moral. Pronto. Né? Então, a gente fica naquela situação, né? Pode dizer, Ivone. Tudo bem com vocês? Joia. Foi ter chegado atrasado. Tá tudo bem. Deixa eu te perguntar. Quando a gente entra com um pedido de ação e o suposto réu, ele não é encontrado para poder começar a ação, como é que faz? Tá, qual tipo de ação? Danos. Tá, ação de danos morais, não tá localizando. É complicado. Às vezes a gente pede Bacenjude, Infojude, né, que são os métodos da justiça, tentar localizar, mas se não localiza, né, tem o período prescricional, se prescrever não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se prescrever, infelizmente, não tem o que fazer. É verdade que quando a pessoa já é um réu primário, ele é obrigado a informar se ele muda de residência? Não, aí no caso está falando sem ser réu primário, né? Não, nesse caso, tem uma condenação. Ele já é um réu primário. Tá, ele já tem uma condenação. Tá, não, ele não é obrigado, depende da condenação que ele teve. Se ele já cumpriu a condenação toda, ele não é obrigado a informar se ele muda. Tá? Agora, se faz parte da condenação dele, por exemplo, se ele está no semiaberto, se o processo dele não foi arquivado e ele se muda, ele tem que comunicar no processo. Mas se ele já cumpriu tudo, ele não tem que comunicar. Tá, e se ele não cumpriu? Não teve pena? Ele tem que comunicar no processo. Tem, né? Tem. Mesmo sendo... Não, mas ele já foi condenado? Não. Então não. Só se o juiz exigir. Porque se ele não foi condenado, ele ainda não tem, ele ainda é réu primário.
Ele Ah, ainda não entendi. teve condenação, ele é réu primário como qualquer outra pessoa. Entendeu? Uhum, Se ele ainda não foi entendi. condenado, ele ainda continua sendo réu primário. Ah, tá. Só se tivesse, por exemplo, no caso de estelionato, né? Ele foi acusado de estelionato. Provaram que ele foi, mas não foi preso. Mas ele foi condenado? Ou ainda está no curso do processo? Ah, vamos olhar os dois modos. Se ele não foi condenado, ele é réu primário, ponto final. Uhum, Se ele foi condenado, já começou a fase de execução de pena dele. Então, se ele foi sim. condenado à reclusão, né, ele tem que ser preso para começar a cumprir, né, a pena dele, Tá, tá? entendi. E réu primário sem condenação não tem que falar que mudou de endereço. Só se o juiz exigir. Ah, tá, entendi. Só se o juiz exigir, Ok, tá? obrigada. Por nada. Vamos lá, gente. Continuando. Denúncia, queixa e boletim de ocorrência. Então, a gente vai falar desse inicinho do processo, que é quando a gente vai lá comunicar para a polícia, para a autoridade judiciária, né, para a autoridade policial, que aconteceu um crime. Né? E a gente sempre fala como? Vou ali na delegacia fazer um BO. Ou vou ali prestar uma queixa. Estou errada? A gente sempre fala assim, vou lá na delegacia prestar uma queixa. Só que, juridicamente falando, cada um, né, desses institutos é uma coisa. Denúncia é uma coisa, queixa é outra coisa e boletim de ocorrência é outra coisa, tá? Todos eles podem dar início, né, ao procedimento criminal. E eu vou falar com vocês de cada um deles, ok? Vamos lá. Nosso querido boletim de ocorrência, que todo mundo conhece, tá? O boletim de ocorrência, a gente também pode chamar de notitia criminis ou delatio criminis. Vocês lembram de notícia? Você está indo até a delegacia noticiar que houve um crime. Então, se você tem o seu celular furtado e você vai à delegacia conversar com o policial e falar assim, olha, eu quero fazer um boletim de ocorrência, o que você está fazendo naquele momento é noticiando um crime, tá? Notitia criminis. Então, você não está fazendo uma queixa, dando uma queixa. Você está noticiando um crime. Então, o nosso querido boletim de ocorrência é uma noticiação. Você está notificando, está falando com a polícia assim, olha, polícia, aconteceu um crime, dia tal, no horário tal, eu tive meu celular furtado, eu acho que foi na loja tal, que eu estava com a bolsa aberta e depois eu vi, né? Então, vocês estão noticiando, tá? Então, boletim de ocorrência, notícia crime, ok? Deu para entender? Eu. Então, vamos lá. Queixa crime, tá? Queixa é a palavra que a gente mais usa. Vou dar queixa, né? É a que a gente mais usa, comumente. Não é que tá errado, mas agora vocês, com o conhecimento jurídico que vocês têm, vocês vão saber que tem uma diferença. A queixa-crime é uma peça processual. O que é uma peça? É um documento, é um papel escrito por um advogado, tá? O que esse advogado faz? Ele vai fazer uma petição falando que aconteceu determinado crime. Olha, aconteceu tal crime, tal hora, do mesmo jeito que a gente faz um boletim de ocorrência, né? Só que aí a gente está apresentando essa queixa-crime para a gente o quê? Movimentar o Ministério Público. O que é isso? A gente não teve o inquérito policial, a gente não teve prisão em flagrante, a gente não teve o boletim de ocorrência. E se teve o boletim de ocorrência, não foi feito nada. Então a gente fala, olha aqui, Ministério Público, a gente precisa que haja uma ação penal contra essa pessoa. Né? A gente está apresentando formalmente, né, através de um advogado, uma queixa para poder que se inicie uma ação penal contra essa pessoa. Quando que a gente vê essa queixa-crime? Quando é uma ação penal privada. Qual que é a diferença? Exemplo, homicídio é uma ação penal pública, né?
o Estado tem, de qualquer forma, de começar essa ação. Ele tem obrigação de começar essa ação. Está escrito no Código Penal. Então, todas as ações que são públicas vai estar escrito no Código Penal e é quando o Estado tem obrigação de começar essa ação. O Ministério Público tem que começar. Agora, tem aquelas ações privadas ou condicionadas à representação. O que é isso? Olha, eu sofri um estelionato. Fui lá e noticiei. Fiz o boletim de ocorrência. Ponto. A polícia vai deixar o seu boletim noticiado. Se você não falar assim, eu quero representar, eu quero que haja um inquérito policial, eu quero que haja uma ação penal, eles não vão fazer. Porque é uma ação que depende de você. Você tem que querer, né? Uma ação penal privada. Você tem que manifestar sua vontade para que a polícia e o Ministério Público hajam. Deu para entender? A queixa-crime vai ser aquele documento, aquela petição que o advogado vai fazer e vai levar lá e falar assim, olha, a gente quer sim que exista a investigação e que exista uma ação penal. Tá bom? No nosso Código Penal vai estar escrito qual é a ação pública e qual é a ação privada. Tá bom? Então, vamos lá. Opa. Estou voltando em vez de seguindo. Denúncia. A gente já falou um pouquinho da denúncia, né? A denúncia vai ser também uma peça processual, uma petição, mas quem que vai fazer aquela petição? O Ministério Público. Então, a gente visualiza. Vamos lá do início. Aconteceu um crime, cheguei na delegacia, noticiei esse crime, boletim de ocorrência. Eu quero que haja uma ação penal sobre esse crime, eu pego um advogado e apresento a queixa-crime. Olha, a gente quer que haja uma ação. Então, vai ter um inquérito policial, a polícia judiciária, que é a polícia civil, investiga, junta todas as provas, pega essas provas, entrega para o Ministério Público e fala, olha aqui, isso que a gente conseguiu desse caso. O que o Ministério Público faz? Ele vai analisar e vai ver, olha, aqui tem indícios de autoria e de materialidade. O que é isso? Autoria. Tem indício que foi essa pessoa mesmo que fez. Tem provas que foi essa pessoa. E materialidade. Esse crime realmente existiu. Então, quando o Ministério Público vê que tem indícios de autoria e materialidade, ele vai fazer essa peça, ele vai escrever essa petição, que é uma petição de denúncia, e vai apresentar para o juiz. Então, a gente pegou essa fase inicial toda do procedimento, né? Essa fase inquisitória, né? Que é, denunciei desde o início, fui à delegacia, notícia crime, boletim de ocorrência. Da delegacia, se for uma ação, né, penal pública, o inquérito já vai direto para o Ministério Público. Se for uma ação penal privada, eu vou lá com a queixa-crime e falo, eu quero que tenha investigação, eu quero que tenha ação. Chegou no Ministério Público todas as provas, ele vai olhar, tem indício de autoria, tem indício de materialidade. Ele apresenta a denúncia, tá? E se não houver? Se o Ministério Público entender que não tem indício, olha, não tem prova suficiente sobre isso, o que acontece? O inquérito é arquivado, tá? Esse inquérito é arquivado, a pessoa não é denunciada, não tem uma ação penal contra a pessoa, e vamos falar popularmente falando, o nome da pessoa não fica suja. Ela não teve julgamento, ela não foi condenada, ela continua sendo réu primário do mesmo jeito, tá? Então, aquela pergunta que o Valmir tinha feito, que às vezes, nossa, a PM foi lá e prendeu, né? E a civil soltou, e o juiz soltou. É por causa de todos esses trâmites. Se não passar por todos esses trâmites e chegar lá no Ministério Público e não tiver autoria e materialidade, não vai para frente.
Ah, mas aí o que eu faço se eu sou vítima? Eu quero que continue, isso é uma injustiça. Tem jeito de desarquivar esse inquérito? Tem jeito de desarquivar esse inquérito. Se aparecerem novos fatos. Então, se você aparecer, você é vítima, você conseguiu novas provas, você conseguiu uma testemunha que não tinha falado, você pode ir lá sim falar, olha, eu preciso que esse inquérito seja desarquivado, porque agora eu tenho novos fatos para apresentar. Então, esses novos fatos vão ser examinados, e aí o Ministério Público vai novamente, né, analisar tudo para poder verificar se agora tem autoria e materialidade para apresentar a denúncia. Diga, Ivone. No caso do estelionato lá, a pessoa não foi encontrada, mas aí eles pediram para arquivar. Pode ser desarquivado se descobre o endereço? Foi arquivado, foi o inquérito? Na fase de que procurou para entrar na audiência e ele não compareceu. Tá na ação penal que você está falando. Porque é o seguinte, tem fases que vai arquivar, mas não vai julgar o mérito, só arquiva. Tem fases que vai ser com julgamento de mérito, e aí não pode rever o que já foi decidido. Então, tem que ver qual o estado processual e o motivo do arquivamento. Não, é sem ter encontrado a pessoa. Pois é, mas tem que ver se o juiz colocou fim ao mérito ou não. Ah, tá. Teria que ver como foi essa sentença, entendeu? Para avaliar. Porque a gente tem um princípio da coisa julgada, que o que já foi julgado não pode ser julgado de novo. Certo. Né? Então, aí tem que verificar qual que é a situação e como foi essa sentença. Tem que ter tido sentença. Mesmo que fosse réu primário. Não. Tem que ver qual que foi a decisão do juiz. Pode ter sentença ou não. O juiz pode, por exemplo, suspender o processo durante 2 anos enquanto ele não está sendo achado. Tem que ver qual que foi a decisão judicial, entendeu? Tem decisão judicial que tem como rever e tem decisão que não tem como. Então, vai depender de como está a situação processual. Entendeu? Mais alguma dúvida? Entendi. Ana Paula, esse inquérito aí, quando ele é arquivado, ele fica por quanto tempo? Quanto tempo que a pessoa pode chegar lá e pedir para desarquivar e fazer novo julgamento e tal? Geralmente, vai dentro da prescrição de cada crime. Tá? Vai dentro da prescrição de cada crime. Quando é um processo, por exemplo, de um crime de ação privada, que depende de você querer dar continuidade, por exemplo, assim que você faz a notícia crime, que é o boletim de ocorrência, você tem 6 meses para poder falar, eu quero que haja ação. Isso é uma coisa, né? Agora, o inquérito policial, ele foi arquivado, ele está ali guardadinho. Mas aí, o crime, o período que o crime foi cometido, até a prescrição dele, continua rodando. Então, aí, dependendo do crime, você vai pregar a prescrição. Por exemplo, a prescrição é de 5 anos. O inquérito arquivou, tá? O crime aconteceu ontem. Você tem de ontem até completar 5 anos para dar um jeito de achar mais prova. Porque senão, prescreveu já era. Ok, obrigado, Ana Então, Paula. vai depender da prescrição de cada crime, que está lá no Código Penal, tá, gente? Em quanto tempo que esse crime prescreve, né? Você também no Google, você pode colocar que acha direitinho, tudo bonitinho. Estelionato são 5 anos? Você tem o prazo? Deixa eu confirmar aqui para você, peraí. Deixa eu olhar aqui. Porque se prescrever, gente, o que é a prescrição? Acabou o período em que o Estado poderia punir aquela pessoa. Deixa eu pegar aqui do estelionato. Prescrição do estelionato. 12 anos, tá? Ah, tá, ótimo. 12 anos. Ok. O que você falou aí de 5 anos é a pena em abstrato.
Tá? Então, o que acontece? A partir do momento que tomou-se ciência do crime, começa a contar, tá? O prazo prescricional. E aí, esse prazo é o prazo que o Estado tem para punir aquela pessoa. Se ele não puniu dentro daquele prazo, não pode punir mais. Tá bom? Correto. Mais alguma dúvida? Diga, Sebastião. Qual a idade máxima para prender uma pessoa? Não Porque tem esses idade dias, máxima. porque Sim. esses dias foi presa em Lagoa Santa uma mulher com 91 anos, a respeito de transporte de drogas. Aí eu pergunto, 91 anos ir para cadeia é muito esquisito, né? Pois é, não tem prazo máximo, tá? A pessoa pode ser presa com qualquer idade. Só que tem aquela situação que acima de 70 anos, né? E de acordo com a situação física da pessoa, ela pode cumprir em prisão domiciliar, tá? A pessoa pode ser presa em qualquer idade, mas a maneira com que ela vai permanecer presa que tem diferencial quando a pessoa já é uma pessoa idosa, tá? Acima de 70 anos, a gente já tem previsão para prisão domiciliar. Em outras situações, até com uma pessoa mais nova de 70 anos, dependendo da situação de saúde, da debilidade, a gente também consegue isso, tá? Nesse caso, essas pessoas com mais de 80 anos que estão presas, mais de 80 anos, por que elas não foram liberadas para responder o processo em liberdade, hein? Nesse caso aí? Pois é. Vocês viram os vídeos, alguns? Na maioria das vezes, crimes hediondos. Então, o prazo para conseguir semiaberto é um pouco mais complicado. Vocês podem ver que eles têm uma rotina de trabalho diferenciada dos outros presos, né? Eles podem ficar na área externa por mais tempo. Tem alguns agravantes que são observados, tá? Principalmente bom comportamento. Vocês vão ver que alguns deles ainda cometeram outros crimes lá dentro da prisão, né? Que foram sendo somadas penas. Eles podem, a grande maioria consegue pelo menos o semiaberto. Ou o trabalho, né? Que durante o período diurno todo eles podem estar trabalhando e no período noturno volta para dormir, tá? Mas via de regra, pela lei, pelo que eu observei, a maioria deles não tem advogado particular, conseguiria uma domiciliar. Isso aí é aquilo que a gente fala, né? Infelizmente. Tem gente que fala assim, a defensoria pública não é eficaz. A defensoria é eficaz. Só que são milhares de processos. São milhares de processos. Então, tem que ter alguém para ir lá cutucar, tem que ter alguém da família que está acompanhando. Na maioria das vezes, não tem ninguém da família mais acompanhando. Então, isso faz diferença. Um advogado que vai lá e olha só, vamos pedir a prisão domiciliar, já que ele está trabalhando, que ele possa dormir em casa. Então, isso faz muita diferença nessas situações. Mais alguma pergunta, gente? Diga, Inês. Seu microfone está desligado. É o seguinte, só para me entender melhor, uma colisão de dois veículos. Na hora vem a policial, alguém ligou, acionou, vem, faz ali, né, tudo que tem que ser feito com as duas pessoas que estavam dirigindo, ali tudo faz aquele aparato ali. Sim. E a pessoa é esclarecida o seguinte, você vai receber a notificação e vocês dois entrar em acordo, ver o que pode ser feito. Tá. Com o processo da pandemia, que foi no final da pandemia, esse indivíduo ficou aguardando receber, né, a notificação que tinha que ser feito. A notificação chegou que ia ser uma conversa online. A pessoa foi tentar fazer a conversa online e tudo, só que aí descobriu que, a partir do momento que houve a colisão, foi feito um processo com advogado e tudo mais, foi aonde a pessoa descobriu, ela pesquisando ali, que está com uma dívida de R$31 mil, quer dizer, está pagando pela batida. Entendeu? O que acontece? Em colisões, não é do jeito que avisaram no dia, né? Vocês vão ser notificados, vocês entrem em acordo. Não.
Você tem que acionar a justiça. Você tem que, geralmente, juizado especial. Você tem que acionar a justiça. O que deve ter acontecido? A outra parte acionou a justiça e falou, olha, eu tive tais danos, eu gastei isso com o meu carro, né? Eu gastei isso, e eu quero que a outra parte se responsabilize por isso, né? E aí, nesse processo, o que vai ser discutido? Quem teve culpa ou não naquela colisão. Se for comprovado que houve culpa de uma das partes, geralmente a outra parte é condenada, né, a arcar com as custas de quem foi prejudicado. Né? Então, nisso aí, se houve policial, né, tem que pegar o boletim de ocorrência. Se houve alguma perícia, tem que usar essa perícia. Tá? Via de regra, se a colisão for traseira, no juizado especial entende que a parte que estava na parte de trás foi o errado. Eles entendem que quem bateu na traseira estava errado, porque tinha que estar mantendo uma distância de segurança, né? Então, aí, nessa causa, eles condenam. Então, o que vai ser discutido nessa ação? Se essa pessoa tem que pagar ou não esse valor, né? Então, uma parte entrou pedindo esse valor, não quer dizer que essa parte está certa. Ela entrou na justiça querendo. E aí, a discussão vai ser se ela tem direito ou não a receber isso. Tá. Tá? Então, não existe ainda uma dívida. Ele entrou querendo receber. E aí, no processo, vai discutir quem que teve culpa na colisão. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Ivone. Paulo. Diga. Quando existe ação monitória em cima, por exemplo, de uma trombada, se já passou muito tempo, pode cobrar com ação monitória? Espera aí, mas a ação monitória, havia algum documento assinado? Porque a ação monitória, ela existe para tornar um título executável. Não tem como entrar com uma ação monitória se não tiver nenhum documento. Não, tem documento, suponhamos, mas prescreveu o tempo de cobrar. Tá, mas prescrever o tempo de cobrar, não estou entendendo. Porque, assim, na ação monitória, você pega, por exemplo, um contrato que foi acordado e leva para o juiz, para esse contrato virar um título executivo, para ele poder ser cobrado. Porque um contrato, dependendo do tipo de contrato, ele não pode ser cobrado diretamente no juizado. Ele tem que primeiro virar esse título. Então, na ação monitória, tanto que na ação monitória é quase impossível ter audiência. O juiz só vai transformar esse documento num título executivo. Pois é, por exemplo, você recebeu um cheque, mas você esqueceu de cobrar, ou deixou para lá. Tá, mas o cheque não precisa de ação monitória, ele já é título executivo. Ah, é? O cheque já é título executivo. Você já pode cobrar só com o cheque. Não tem prescrição? O cheque? Não, ele é um documento executivo. Ele é um documento executável. Não precisa nem de ação monitória. Entendi. A ação monitória ela é usada em documentos que não são executáveis, para eles virarem executáveis, para eles terem a mesma força de um cheque. Certo. Mas tem prescrição? Para executar o cheque? Não, outros documentos. Depende do documento. Depende do documento. Por exemplo, um contrato depende do tipo de contrato, depende do documento. Um contrato de aluguel, um contrato de, sei lá, prestação de serviço. Contrato de aluguel, geralmente, é uma ação de cobrança normal e de despejo. Por isso que vai depender do documento, qual que é o documento, para saber. Certo. Entendeu? Num contrato de aluguel, é uma ação simples de cobrança com despejo. Entendeu? Ok. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Moema? Oi, Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu queria dizer que a aula foi ótima. Tem microfone aberto. Tem microfone aberto, está atrapalhando. Então, eu estou querendo me despedir, porque eu estou indo para Hemodiálise agora,
Mas na próxima aula eu Tá, apareço. Joyce. Tá, Joyce. Mas a gente Tá está bom? finalizando aqui também, tá, Moema? Tá bom. Na próxima aula, só hora aparecer de novo. Tem que Isso ser assim mesmo. aos pouquinhos. Essa é a nossa última online desse modo. Mas a gente vai Tá bom. descansar, viu? Vai ter Tá aula bom. presencial no início de dezembro. Vai Tá ser bom. lá no Obrigada. Ribaceiro, se não me engano, tá? Tá jóia. Eu vou fazer de tudo para ir. Tá, Viu? Joyce. Tchau, Ana Paula. Tchau, Tchauzinho. gente. Tchauzinho. Boa tarde para todo mundo. Boa Então, tarde. gente, coloquei para vocês, né? É só um macetinho, né? Um resuminho, que lá, o indivíduo pratica a infração penal. Em regra, o Estado utiliza o inquérito policial para buscar o suporte probatório, né? Todas as provas que precisa. Depois, essas provas são utilizadas para dar início à ação penal, que é através da denúncia do Ministério Público. Se houver justa causa, ou seja, se houver indício de autoria e materialidade, o acusado vai passar por esse julgamento, né? E aí vai começar uma ação penal contra essa pessoa. Então, o que eu quero que vocês observem, que até esse início tem procedimentos, que às vezes a gente não entende por que a pessoa foi solta, por que determinadas situações o juiz solta, depois o juiz manda prender, porque esse início depende muito das provas que a polícia judiciária consegue, né? Inclusive, para pedir uma prisão, que a gente já falou, né? Uma prisão preventiva, a gente tem que apresentar o quê? Prova de que se aquela pessoa ficar solta, ela vai atrapalhar o processo de investigação. Então, para aquela pessoa responder em liberdade ou não, ou estar presa durante o inquérito policial, vai depender dessas provas que já se tem no inquérito. Aí muita gente fica chateada, que fala assim, poxa vida, mas prendeu, no outro dia estava solto. É porque naquele momento não tinha prova que aquela pessoa ia prejudicar as investigações. Se aparecer prova sobre isso, o juiz manda prender preventivamente essa pessoa. Tá? Então, todo esse trâmite inicial faz muita diferença para que se comece ou não uma ação penal. Se o inquérito policial não é feito de uma forma correta, né, com as provas certinhas, o Ministério Público não tem como iniciar uma ação penal contra essa pessoa. Entendidos? Mais alguma dúvida? Alguém? Ah, que bom, gente. Que bom que deu para entender. Porque é muita coisinha, né? É muita coisinha. A gente passa raiva, sabe? Quando a gente está advogando, a gente tem que resolver coisa em delegacia. Meu Deus! A gente tem que contar até 10. Tem dia que a gente tem que contar até 10. Diga, Ivone. Tá com a mãozinha levantada. Eu não sei se eu te falei, passado, que eu estou entrando com um processo de estelionato em cima do capacete. Você chegou a comentar. E o meu não encontraram ele. Tá falhando o seu áudio, Ivone. O meu medo é eles não o encontrarem. Entendeu? Infelizmente, em estelionato, a dificuldade é encontrar a pessoa. Né? Muitas vezes a gente passa por vários golpes, a gente vai lá, realiza notícia crimes, agora vocês sabem, boletim de ocorrência, e a gente mesmo querendo que essa ação vá para frente, né? A polícia consegue verificar que houve golpe, consegue verificar os dados iniciais todos daquele crime e não consegue achar a bênção. Vamos falar assim, né, gente? Não consegue achar a bênção, né? Mas a gente não pode deixar de noticiar, por quê? Porque se aconteceu com a gente, com certeza tem outras pessoas. E são provas que vão pegando de cada inquérito que vai montando quebra-cabeça, né? Até chegar no que se tem que chegar. Tem muita gente que passa por golpe e fala assim, não vou fazer boletim de ocorrência não, porque não vai dar em nada mesmo. Mas a gente precisa fazer, justamente para que essas provas, né? Peraí, parece que é o mesmo criminoso.
Então, vão juntar isso com isso. É um quebra-cabeça que a polícia tem que fazer nesses casos. E aí, às vezes, é uma peça-chave que está faltando e você foi lá noticiar que vai encontrar quem está cometendo o crime. Né? Então, assim, temos sim que noticiar, temos que fazer boletim de ocorrência. É muito necessário, mesmo para que a polícia também faça o mapeamento de onde estão ocorrendo aqueles crimes, né? Aonde que está aumentando a quantidade de crime. A gente reclama, no meu bairro não tem polícia. Mas quando acontecer alguma coisa, alguém vai lá fazer boletim de ocorrência? Então não vai polícia mesmo, porque a polícia está achando que está tudo lindo lá. A polícia trabalha com o mapeamento que ela tem. Então, se não tem ninguém noticiando, é porque não está acontecendo nada. Né? E a gente adora cobrar, não passa um carro da polícia. A gente precisa noticiar. Porque aí eles dividem a quantidade de policiais de acordo com as zonas, as zonas vermelhas, onde está acontecendo maior quantidade de crimes. Né? Eles vão fazer desse jeito. A gente teve uma reunião no bairro que a gente queria como é que chama, gente? Da polícia móvel. Que eles param nas praças, né? E funciona em determinado horário. A gente queria ir para o bairro. E aí a alegação que eles fizeram foi essa. Olha, vocês não têm, porque não tem crime sendo noticiado. Para que a gente vai colocar um tático da polícia aí durante 12, 16 horas se não tem ninguém falando que tem crime? Eles não podem fazer se a gente não denuncia. Então, assim, a gente tem que fazer boletim de ocorrência, gente. A gente tem um facilitador hoje em dia que você faz um boletim de ocorrência. Esses crimes mais simples de serem noticiados, você faz pelo computador, pelo celular. Tá? Eu vou mandar o link lá para vocês no grupo. Né? A delegacia virtual. Vocês fazem boletim de ocorrência por lá. Ana Paula, outra coisa aqui, que já que você está falando muito em crime aí, né? Eu estou assim com uma pulga atrás da orelha aqui. É o seguinte, quando briga de marido e mulher, quando o juiz fala que o marido tem que ficar a 500 metros de distância da esposa, né? Aí, né, ele vai lá e ele chega mais perto dela, dá um tiro na cabeça dela, mata. Tem alguma, assim, essa distância aí, ela tem alguma fiscalização ou é só de boca a boca mesmo? Olha, é falta de divulgação, tá? Isso precisa ser mais divulgado. A mulher, quando recebe essa medida protetiva, ela tem o direito de pedir que ele ganhe uma tornozeleira de presente. Né? Ele vai ganhar um presente, uma joia que ele vai usar no tornozelo. E não é só isso, porque a gente fala assim, não, mas tá tornozeleira, mas quem vai ficar vigiando? Ela tem um direito de ter o aparelho dessa tornozeleira, que quando ele se aproxima, esse aparelho apita. Pouquíssimas mulheres sabem disso, gente. Colocou tornozeleira? Eu quero o aparelho. Tem direito de ficar com esse aparelho. O aparelho apitou, é porque ele está nas redondezas. E aí ela tem a opção de chamar a polícia ou de sair do local, mas ninguém divulga isso. Né? Eles falam, colocou tornozeleira, ok. Ela pode ir lá e falar assim, ok, eu quero o aparelho da tornozeleira. E aí, se ele chegar perto, vai apitar, gente. E apita, tá? Apita. Só que você vai ver, na maioria dos casos, isso não é divulgado. Né? Até bom você perguntar isso, que vocês começam a divulgar, gente. Divulga para todo mundo. Tá? Por isso, então, né, divulga. Ana Paula, por isso que, então, tem muito feminicídio aí por causa disso, não tem divulgação, né? Às vezes ele tá com a tornozeleira e ele chega perto dela, ela tá trabalhando, ele mata ela no trabalho. E aí muita gente fala assim, não, mas a lei não funciona. Não é que a lei não funciona, é porque a gente não tem conhecimento total da lei. Né? Não tem como. Se não divulgar, a gente não sabe. Então, colocou tornozeleira que, ó, eu quero, apitinho vai andar de pendurado no meu pescoço. Isso aqui apitou, eu tô ligando 190, eu tô saindo fora. Né? É direito. Né? E a gente tem que divulgar, são coisas que não são divulgadas, a gente precisa divulgar isso. Tá? Que as armas que a gente tem são poucas, mas elas existem. E a gente tem que fazer valendo nossos direitos. Né? Às vezes tem pouca quantidade, o Estado não fornece grande quantidade, então eles ficam caladinhos para eles não serem obrigados a comprar mais, mas faça favor de comprar. Eles que se virem, tem que ter. Tá? Então vão divulgar, essa pergunta foi muito importante para a gente poder passar para frente, passar adiante. Muita coisa pode ser evitada.
Ana Paula, quando é o contrário também, em vez de ser feminicídio, o contrário de feminicídio, o que que é? Homicídio, gente. Homicídio serve para qualquer outra situação, Ah, tá? Para bom. qualquer outra, tá? Mas Aí nos o homem casos de também tem esse medida, direito, né? no caso de conseguir uma medida protetiva, tem esse direito. Ah, O bom. que é muito discutido? Medida protetiva, gente, existe só na Lei Maria da Penha, que é uma lei voltada para a mulher, tá? O que a gente tem feito enquanto advogados? A gente tem pedido a equiparação em algumas situações. O que é equiparação? Olha aqui. Está acontecendo uma situação grave, né, de perseguição, né? Não é Maria da Penha porque os dois não vivem no mesmo ambiente familiar, não são marido e mulher, mas essa pessoa está perseguindo ela, ameaçando. Então a gente quer uma medida protetiva para essa pessoa não se aproximar. Essa medida protetiva é da Lei Maria da Penha, mas a gente consegue usar em várias outras leis, porque a única lei que previu isso foi a Maria da Penha. Então a gente pede uma equiparação, né, para ter essa medida protetiva. Olha, é um pai que perdeu o poder familiar, ele não pode se aproximar dos filhos. Então, o que a gente quer? A gente quer que esse pai mantenha certa distância do filho. Então, a gente pede uma medida protetiva para esse filho. Então, o que a gente está fazendo? Equiparando. A gente faz isso muito no direito, gente. A gente usa uma lei, pega um pedacinho de uma lei, mostra para o juiz e fala assim, olha, nesse caso, a gente pode puxar um pouquinho dessa lei para ajudar aqui. Olha o risco que está correndo. A gente precisa fazer isso, né? Então, a gente pede essas equiparações em algumas situações, tá? E isso também é muito útil. Imagina se a gente não pudesse usar medida protetiva em outros casos. Só em caso de Maria da Penha. Até para o feminicídio ia facilitar. Porque às vezes é namorado. O namorado que mora em outra cidade que está ameaçando ela. Então, não se enquadra em Lei Maria da Penha. E aí? Então, a gente tem que aprender a lidar com o direito de uma forma ampla. Não dá para a gente fechar numa caixinha, sabe? De direito penal, direito civil, direito... A gente tem que ampliar. Por quê? Um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. Né? A gente está na justiça do trabalho, é o empregador que ameaçou o empregado porque ele levou na justiça. Eu vou te matar. E aí? Não é Lei Maria da Penha. Mas aquele empregado precisa de uma medida protetiva. Tá? Então, a gente tem que ter essa visão. Tá? Diga, Nilda. Ah, sim, eu ia falar assim, que tanto com as suas aulas, com o material que você manda, eu venho aprendendo de cada coisa um pouquinho, né? É muito bom isso porque, apesar de eu não ter ninguém preso, graças a Deus, mas pode ter um conhecido, que às vezes as famílias já vêm conversar comigo, aí eu já sei responder o que elas me perguntam, né? Da informação certinha e tudo, e isso é muito bom, porque tem essas informações para poder ajudar outra pessoa, conversando com a pessoa, dando um apoio para a pessoa, explicando direitinho, né? Tentar falar assim, direito o que elas perguntam para a gente saber falar. Eu tenho também 2 sobrinhos, um é advogado, já está aposentando, já aposentou quase, mora em São Paulo. E tem um, agora é novinho, né, que ele está formando ainda, depois eles conversam comigo, aí eu ficava parada, agora eu já sei responder, entrar no papo deles, né? Eu Já já dá sei para tomar um chá na mesma mesa. isso, então é muito bom a gente ter esses conhecimentos, Aproveita né? para perguntar. Gente, vocês têm que Isso, pois é. perguntar as coisas. A gente ainda... Eu sou muito conversada, você já percebeu. Eu já Né? percebi, isso é Eu sou bom. muito conversada. Eu Eu não não sou estou muito não, entendendo, mas eu pergunto, gente. Mas eu pergunto. A gente tem fase da vida que a gente tem que voltar a ser criança. Sabe aquela época que a gente contava até 1000, que o menino ficava assim pra gente, mas por quê? Mas por quê? isso. Mas por quê? A gente tem que voltar de vez em quando, sabe? Porque isso é necessário pra gente, né? Primeiro É que a verdade. gente consegue sentar nas rodas de conversa com todo mundo. É E bom. segundo, Obrigada, que viu, é Ana Paula? Suas conhecimento. aulas são Por maravilhosas. nada, por nada. Gente, conhecimento. A gente precisa, em todas as áreas, em tudo que a gente conseguir ter conhecimento. Gente, eu estou me coçando para fazer uma aula de gastronomia. Só para eu fazer umas comidas mais chiques. Eu vou fazer, eu já fiz uma vez, desses cursos aí mesmo. Sabe? Essas comidas mais chiques, É, assim. é ótimo. Sabe? Tudo que a gente busca, que acrescenta na vida da gente, é sensacional. Já imaginou eu convidar vocês para tomar um café e fazer umas coisas super chiques assim, gente? Uns pão de mel gourmet, umas coisas mais elaboradas.
Olha que chique, gente. De preferência sem lactose, para mim. Tá, a gente faz meio a meio, gente. A gente faz. Mas é muito legal. Tudo que acrescenta na vida da gente só traz coisa boa. Ô, Ana, Diga. isso há muito tempo atrás, eu sei, não sei se mudou a lei. Empresário que retém o INSS de empregado é preso hoje ou não é mais? Não é preso. Tá? Não Não? é preso. Não, ele é multado. O que você vai ver de prisão que não é criminal, tá? Que não tem nada a ver com penal, é pensão, gente. Todo dia tem alguém indo passar umas noites na delegacia, no Ceresp. Pensão não tem discussão. Não tem discussão. Ah, mas é porque faltou 30 centavos de cada mês e ela foi lá e executou. Faltou 30 centavos de cada mês. Você não pagou 30 centavos de cada mês. Tá? Rapazinhos e mocinhas, quem paga pensão? Porque mocinhas também pagam. Se está lá 405 e 5 centavos, tem que ter os 5 centavos. Tem que ter. Isso lá na frente vira uma ação com juros, correção e prisão. Ana Paula, e também no caso, a pensão não tem retroativo, não, né? Depende da situação. Tá? A Tamires falou que, antes que eu esqueça, depositário infiel também, tá? As únicas prisões civis, tá? Quanto ao retroativo da pensão, depende. Por exemplo, eu acabei de ter um filho, entrei pedindo a pensão. Geralmente, quando você inicia um processo de alimentos, né, que é a pensão, o juiz, a primeira decisão dele é uma decisão liminar para que já se comece a pagar a pensão. Ele faz um valor simbólico para, até o final do processo, né, ele falar qual que é o valor que vai ser realmente a pensão, mas o que se entende? Se é pai, já tem que pagar a pensão. Então, começou o processo, já tem que pagar. E aí, o bonito não paga. E o processo está lá. E está brigando no processo. E o bonito não paga. E o processo está correndo. Durante o processo, o bonito pode ser preso e o bonito é obrigado a pagar todo o retroativo. Não tem discussão. Tem uns bonitos aí que faz até DNA, né? DNA para saber se é dele mesmo. O bonito vai ser bonito lá no Ceresp. Ele vai ser lindo lá, não adianta. O bonito ou a bonita, não adianta. O juiz determinou, vai ter que pagar. Você quer que diminui? Você vai discutindo, mas aquilo que ele determinou, você tem que pagar. Tem que pagar. Tá? Não tem discussão. Ou então você vai desfilar sua beleza no pátio do Ceresp. Pensão é até quantos anos? Pode ser até 18, pode ser até 21, ou enquanto o filho estiver cursando o ensino superior. Vai depender do que foi definido. Tá? Porque às vezes ele chega na maioridade e está cursando o ensino superior. A lei prevê que o pai permaneça pagando até o ensino superior ser finalizado. Tá? Mas não é ad eterno, se não emenda um curso no outro, né? Não. É aquele primeiro curso superior, acabou. Né? Senão você fala assim, não, vou fazer pós-doutorado, tudo com meu pai pagando. Não. Né? Aquele primeiro curso superior. Tá? Sim. E tem gente que já estipula isso, quando é um acordo entre os pais, já estipula, olha, vai ser até ele acabar a primeira graduação, já fica, coloca lá bonitinho no processo e já fica estipulado bonitinho. Né? Então, INSS retido do empregado não vai preso mais? Não vai preso. Era, né? Ia preso. Agora é multas e mais multas. Ana Paula, nós estamos falando aqui da lei Maria da Penha, né? Mas a Maria da Penha mesmo, aqui, nossa colega, quase não falou nada, né? Maria, hoje você está caladinha. Verdade. Maria hoje está mais caladinha. Então, eu vou perguntar uma curiosidade. Quando a pessoa vai presa por não pagar a pensão alimentícia, fica junto com os outros presos? Não deveria, mas inicialmente ele fica na delegacia. Só que a delegacia
não tem estrutura para manter preso. Uhum. Não tem estrutura, Uhum. tá? Aí você vai para um Seresp da vida que, num lugar que tinha que ter 10, tem 40, Uhum. dificilmente se separa. O certo deveria, tá? Aí prisão domiciliar, né? Não tem prisão domiciliar. Pensão não tem prisão domiciliar. E é o seguinte, gente, geralmente o mandado de prisão, os juízes pedem ele com uma validade, em via de regra, de 2 anos. Ele fica válido por 2 anos. E aí a pessoinha bonita está passeando, é preso. Não tem o juiz pode determinar que ele fique preso de 30 a 90 dias. Determinou 30 dias, com um mandado que vale 2 anos. Foi preso. Nesses 30 dias, não pagou, ninguém ajudou, deixou ele lá, ele é solto. O mandado continua valendo por 2 anos. Achou ele passeando lindamente de novo? Ele é preso de novo. E isso vai acontecer até ele pagar a pensão. Ele vai se divertir por várias vezes nesses 2 anos. Até pagar a pensão. Gente, não dá conta de pagar a pensão? Entra com uma ação revisional para reduzir a pensão. Prova que você não tem condição de pagar. Sabe? Não é só não pagar, porque você vai ser preso. E aí, quando você pedir a revisão da pensão, não vai revisar o que você está devendo, não. É só daqui para frente. Vocês lembram, né, do ex-tunc e o ex-nunc? O tapa na testa? É só daqui para frente, gente. Ex-nunc. O que passou lá que você não pagou, você vai ter que pagar corrigido. Juros e correção monetária. Não tem desculpa. Você pode até fazer um acordo com a mãe e falar assim, aqui, tira pelo menos os juros. E isso ela pode aceitar. Mas ela não pode abrir mão da pensão. Por quê? Porque a pensão não é dela, é da criança. Você não pode abrir mão de um direito que não é seu. Então, a mãe pode morrer de dó, falar, ô tadinho, ele vai perder o emprego. Ela não pode abrir mão da pensão, porque não é um direito dela. Ô, Ana, e como é que fiscaliza se a mãe está usando o dinheiro em prol da criança? Não fiscaliza. Na realidade, não fiscaliza, né? Mas, gente, tem muita discussão disso. Por quê? A gente escuta vários bonitos falando assim, ela tá colocando silicone com o dinheiro da pensão que eu tô pagando. E aí a pensão é R$400, gente. O silicone é R$400, gente. R$400 você tá pagando a conta de luz e a de água. E na pensão, o juiz pensa sim, na conta de luz, na conta de água, na conta de internet, porque a criança também usa água, luz, internet. Então, quando faz pensão, quando a gente vai estipular valor de pensão, o juiz não olha só escola, né? Porque geralmente é o que eles acham que vai olhar. A escola, roupa, né? Os gastos com material escolar e a saúde. Uhum. É isso que eles querem que divide. Pois é, a Tamiris até lembrou do aluguel. A criança mora junto com a mãe que paga aluguel. A criança usa o chuveiro que gasta a eletricidade e a água. A criança vai passear, porque tem que entrar também a questão da diversão e lazer da criança. Está lá no estatuto. A criança come e ela não come só arroz e feijão, não, porque a criança pede açaí com leite em pó. Entendeu? Então, o bonito paga R$400 por mês e tá falando que a mulher tá gastando com homem na rua. Né? É só a gente pensar, gente. Ana Paula, tem uns bonitos aí também que pega a pensão das mulheres e vão lá pro boteco, né? Pois é, gente. A gente tá com muita gente bonita, sabe? Eu falo assim para desabafar, porque a gente não pode chamar de outra coisa, né? Mas é só a gente pensar. Tem pensões de valores altos. Tem sim pensões de valores altos. Você vê pensão de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos, mas aí o que o juiz olha? Acabou um relacionamento, a criança tinha um determinado nível de vida. O juiz não vai tirar esse nível de vida da criança. Se o pai ganha muito bem, o pai vai manter esse nível de vida da criança. A criança sempre estudou em escola particular, a criança sempre teve plano de saúde bom, o juiz não vai tirar isso da criança. Se for comprovado que o pai tem condição, ou a mãe, a pensão vai ser equivalente ao nível de vida da criança que tem que ser mantido. Ele vai olhar quanto a mãe ganha, quanto o pai ganha
e vai ser proporcional. Não é 50%. É 50% se o salário for o mesmo. Mas o salário não é o mesmo. Então, se um ganha mais que o outro, a porcentagem de responsabilidade é maior. Vocês concordam comigo que se eles fossem casados não ia ser assim? Casados, a responsabilidade também não ia ser dessa forma? Então, a ideia é que se mantenha. A criança não pode ser prejudicada. Então, se o nível do pai ou da mãe é um pouco maior, o que ela vai prestar de alimentos não vai ser metade dos gastos da criança. Vai ser um pouco maior, porque ele tem uma condição melhor. E o juiz não vai deixar que a condição de vida da criança caia. Entendido? Então espalhem para os bonitos e bonitas que eles podem passar alguns dias se divertindo em instituições carcerárias. Né? Porque filho é filho, gente. Filho é filho. Não adianta. Se os pais não podem pagar, eles vão atrás dos avós? Outra pergunta muito boa. Gente, não é assim que funciona. Tá? Os avós morrem de medo disso. Eu sou avó, gente. É bom que eu saiba disso. Os avós morrem de medo disso, mas não funciona assim. Tá? Os avós só são acionados se o filho ou a filha que tem que prestar alimentos é incapaz. Ah, eu tô desempregado, mas você não é incapaz. Cata latinha, se vira nos 30, vende água no sinal. Você não é incapaz. O juiz não quer nem saber. Ah, mas então pede pra avó. Aqui, ele pode trabalhar. Ele pode se virar, ele pode conseguir o dinheiro. Se ele não conseguir, ele vai ser preso, gente. Ana Paula, mas tem um errinho aí, porque eles não falam que avô não é pai 2 vezes. Só pra gente estragar. Então, mas aí tem que pagar dobrado a pensão, então, né? A gente só é avó 2 vezes para estragar, para dar coisas de comer que não pode dar. Essas coisinhas, assim, básicas que a gente faz, sabe? Dar picolé quando o nariz está escorrendo, coisa pouca. Coisa pouca. Nessas partes, assim, né, a gente faz. Mas é exatamente assim. Todos os avós morrem de medo. Não é simples assim, gente. Né? Porque tem uns bonitos que falam assim, eu não vou pagar não, que a minha mãe paga. Não. Sua mãe não vai pagar. Você vai trabalhar. Você tem 2 pernas, 2 braços, vai vender água no sinal, é um trabalho digno. Vai vender paçoquinha, todo mundo adora paçoquinha, gente. Eu compro paçoquinha no sinal toda vez que eu vejo, sou aguada. Vamos arrumar um jeito. Porque se ele não tivesse casado, não ia estar pagando do mesmo jeito, não ia que se virar. Se tivesse casado lá junto, não ia ter que se virar. Então, vamos nos virar. Né? Um filho Ana pra Paula, vida toda. Por outro lado aí também, aquele jogador Neymar, parece que ele estava pagando 40 mil, né, de pensão para Coisa pouca. Dele. Coisa pouca. Bom demais, mas né? É aquela discussão. O pai tem um estilo de vida X, come de tudo, vai para onde quiser, por que o filho dele não vai poder comer a mesma coisa que ele come? Entende a visão do juiz? Se o papai tá lá comendo escargot de não sei das quantas, o filho não vai estar comendo só arroz, feijão e farofa porque não tem condição de comprar um escargot de não sei o que das quantas. Né? Então, isso é muito... Eles pensam muito na questão psicológica da criança também. Poxa, eu sou filho do Neymar, ele paga R$400 de pensão para mim, que não paga nem a escolinha de futebol, para eu ser jogador de futebol igual meu pai? Nem isso a criança vai poder ser? Né? Tipo, eu quero jogar bola igual meu pai. Escolinha de futebol, foi mais da metade da pensão, foi embora. Isso numa baratinha. Né? Então, assim, isso tudo é analisado. Isso tudo é analisado. Ah, uma criança gasta 40 mil por mês? Não, uma criança não gasta 40 mil por mês. Mas um filho do Neymar pode ser que gaste 40 mil por mês. Vamos pensar desse jeito, né? Meu filho, se gastar 40 mil por mês aqui pra ele, capaz. Mas o filho do Neymar, né? Ele vai comprar umas roupinhas assim que custa R$10 mil. Coisa pouca, né? Eu adoro promoção. É tudo chique do último, né? Então, pois é. Eu adoro promoção, entendeu? Eu adoro uma feira hippie, né? Então, vamos manter isso aí, ó. Ana Paula, desculpa, vou ter que sair agora, viu? Tudo bem, já vou me despedir de vocês. Tem mais alguma dúvida?
Qualquer coisa, vamos mandar no grupo. Tá Tá joia? bom. Bacana. Um beijão para Obrigada. vocês. Boa semana. Obrigado. E Tchau, você pessoal. também. Obrigada. Boa Tchau, semana. gente. Com Deus. Beijo. Tchau. Tchau para todos.